Livro de Telerim, livro de Salmos, né? Esse livro é para ser cantado, livro de Salmos, livro de louvores. O Salmo 81 é, sem dúvida alguma, a chave que abre portas espirituais na vida de qualquer crente, de alguns chorinhos que creem em Yahushua, desproporcionando uma vida de verdadeira abundância espiritual. Porque, afinal de contas, o nosso nosso rei, né, o moro governante, Yahushua, ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. Agora eu vou fazer uma observação aqui, sem qualquer objetivo ofensivo de ofender as pessoas, mas é deprimente quando alguém se coloca como um exemplo maior. E quer manipular as pessoas, subjugando-as, colocando-as de maneira subserviente às suas práticas religiosas, as mais diversas. Quando o apóstolo emissário Yohanan Yoshonan, no hebraico bíblico, que eles praticam atualmente, anunciava a chegada do Messias, Majestade. Eu gosto muito mesmo dessa expressão: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Está logo aqui, no início do Evangelho lá do grego de João. No dia seguinte, Yohanan viu Yahushua aproximando-se e diz: eis o Cordeiro de Yahu que tira o pecado do mundo. No versículo 35, novamente aqui, enfatiza essa expressão. No dia seguinte, Yohanan estava outra vez ali na companhia de dois dos seus discípulos, quando ele viu, versículo 36, Yahushua passar, disse: eis o Cordeiro de Yahu. Sempre apontando, né? Você vê que esses homens sempre apontavam para o apacentador, o verdadeiro pastor. E vai aqui um pequeno puxão de orelha, né? Naqueles que acham que são pastores suficientes para apacentar as ovelhas de Yahushua e dar a elas o sustento suficiente. Colocando essas pessoas muitas vezes em atitudes de dependência deles, com as práticas de imprecações e outros modos de tentar granjear adeptos, mais como proselitistas do que realmente emissários do rei. E eu fico pensando, às vezes, com esses 50 anos mais de 50 de preparo, disciplina, castigos, merecidos castigos mesmo, né? Ser hoje um cidadão reciclado. Eu fico pensando como que muitas ovelhas sofrem nas mãos desses homens, que não tem aquela espontaneidade, aquela vontade de conduzir as pessoas a pastos verdejantes. O nosso pastor, o nosso apacentador, ele nos leva o quê? A pastos verdejantes.
E nós vamos aqui no Salmo 81, livro de Telerim, uma mensagem que até dá água na boca. Até dá água na boca. O capítulo 81, no versículo 16, eu gostaria que você depois meditasse neste capítulo 81, repleto de maravilhas, de revelações para uma vida verdadeiramente próspera e feliz, em obediência a Yahuwah, com observação, inclusive, antes de ler o versículo 16, para aqueles que, infelizmente, não querem e não aceitam e se tornam escravos dos homens. Se tornam escravos dos homens. No versículo 11, meu povo, porém, não quis ouvir a minha voz, e ao choro não me quis. Vamos ao versículo 16, que dá água na boca. Eu, porém, em caso de obediência, né, você vai examinar esse capítulo, eu, porém, te sustentaria com trigo mais fino, com mel saído da rocha te saciaria. Dá água na boca, não dá? Sabe lá o que é isso? O Altíssimo, o autoexistente, autossuficiente, dizer para você, se você me obedecer, eu vou lhe sustentar com trigo mais fino e com mel saído da rocha. Saciar. Dar a você não somente gotinhas, conta-gotas de bênçãos, como fazem alguns homens que tentam escravizar. E uma das práticas mais conhecidas é relativa a dízimos e ofertas, né? Eu falei com um determinado cidadão, para com isso, rapaz, de ficar amaldiçoando aqueles que não dizimam ou não ofertam, porque isso aí é assunto da lei, né? Gálatas 3,13. Nosso Salvador amado tornou-se maldito no nosso lugar. Não existe mais essas imprecações. Você pode contribuir, dizimar, segundo o Espírito da verdade, ele colocar no coração. Porque se andamos pelo Espírito, não estamos mais debaixo da lei. E se andamos pelo Espírito, devemos também ofertar, contribuir, tudo mais pelo Espírito. Caso contrário, você pode dar seu dinheiro todo, né? O emissário Shaul disse lá em 1 Coríntios, ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres. Se não tiver amor, não adianta. Se você faz isso por medo, em precação, isso não tem mérito algum diante do Altíssimo. Mas se o fazemos com liberalidade, né? Ele ama quem dá com alegria. E você contribui lá onde você achar que deve contribuir, onde o Espírito da verdade lhe orientar. Então, o Salmo 81, versículo 16, que nós estamos focando aqui, nos promete que ele vai nos satisfazer plenamente. Com mais trigo, com fino trigo e o mel que escorre a rocha. Eu não sou crítico, volto a dizer, sou observador e tenho condenado com veemência aqueles que vivem através da internet procurando falar mal das pessoas. Inclusive existe uma advertência escritural, os maldizentes, o quê? O quê? Não herdarão o reino de Yahuwah. Mas exortação é outra coisa. Se você exortar as pessoas, de preferência, frente a frente, ficar falando por trás é muito fácil, né? Você tem que chegar e falar com a pessoa. É assim que a Bíblia manda, as Escrituras. Se o seu irmão pecar contra ti, vai você, só se não ouvir, chama mais uma dele. Se não ouvir, leva o conhecimento maior da congregação. Se não ouvir, aí você considera o cara como do mundo.
Mas existem essas instâncias que precisam ser respeitadas. É ficar aí. Né? Existem instâncias que precisam ser respeitadas. Não vai ficar por aí difamando as pessoas, tentando difamar as pessoas. Mas é lamentável que alguns indivíduos estejam mais preocupados em granjear adeptos para si do que levar essas pessoas ao Salvador amado. E o Hanan 8:32 e 37 fala da liberdade, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade o que? Libertará, para que sejamos livres como os pássaros. Hoje, o que acontece? Hoje a escravidão espiritual, a pior de todas, né? Que é a escravidão espiritual, é a pior que tem. Está se tornando uma prática muito comum nas chamadas igrejas ou congregações. Igrejas, né? Entre aspas aí, porque na realidade igreja seria lá do grego, né? Nós seríamos realmente essa igreja, esse modelo de igreja. Nós somos hoje o templo, a casa, a morada, conforme 1 Coríntios 3,16. Mas hoje eu fico impressionado, eu acordei hoje lembrando de algumas pessoas que às vezes tentam cobrar a minha ausência. Oh, você subiu lá na igreja, não sei o que lá. É só nos convidar para levarmos lá a palavra da verdade. Determinado cidadão, dirigente de uma determinada igreja, me convidou para levar a palavra. E lá chegamos, né, todo alegrinho, né, pá, com as escrituras prontas para apresentar a eles a mensagem, na submissão, na égide maior, né, como epígonos realmente do Espírito da verdade. Aí ele vira para mim e diz o seguinte: olha, nós estamos no 4º elo da campanha, viu? Eu falei, tá, deixa comigo. Iniciamos lá a mensagem dizendo para aqueles irmãos: nosso Salvador amado, Yahushua amados, ele não veio para escravizar, acorrentar as pessoas, ele veio para libertar. E começa a falar desse assunto, ele arregalhou, olhou para mim. Interessante, não sei porquê, nunca mais me convidou. Nunca mais me convidou. Realmente, as pessoas que hoje pastoreiam, entre aspas, com as devidas, justas e merecidas restrições, estão mais preocupadas em monopolizar as pessoas. E se você não pode nem arredar o passo nem para a esquerda nem para a direita, porque daí você tem que estar dentro daquele regime, daquele sistema. Mas isso está acabando, viu? E vou usar um termo aqui que não me é comum, mas viu, cambada? Cambada de pastores que apacentam-se a si mesmos. Esse tempo está acabando, viu? O meu Salvador, Yahushua, quer saciar você com um fino trigo. Vamos ver de novo lá? Com o trigo mais fino e com mel saído da rocha. Exaltado seja o verdadeiro e único pastor de nossas almas, hoje e por toda a eternidade. Vamos ver como saiu a gravação? Publique, divulgue, participe, comente, para que
aprendamos cada vez mais pelo Espírito. Mas, por favor, seja livre. Não é assim que o nosso Salvador, a Majestade, dizia para as pessoas: vai, não peques mais. Ele não dizia: ó, vá, não deixe de contribuir com seu dízimo, com a sua oferta. Pai, deposite uma soma de dinheiro no gasofilácio. O prazer dele até hoje é o mesmo: ver você liberto.